Bom dia, amados. Graça e paz. Estamos aqui nesta sexta-feira, dia 26 de março de 2020, logo após a oração matinal no templo da Igreja Batista Nacional em Carapó, Mato Grosso do Sul. Quero deixar uma palavra de reflexão para a tua vida. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a seguir. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas as que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo para escrever à igreja de Corinto, ele está dizendo que não devemos atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós vivemos em um tempo em que somos bombardeados pela mídia, pelos fake news. Vivemos uma guerra interna dentro de nós. Se nós não atentarmos para as coisas que estão em cima, nós podemos então não viver aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa terra. Podemos então sair fora do propósito e do plano do eterno. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus queria para a igreja de Corinto. Nós não vivemos uma guerra militar, como alguns países já viveram, e até o nosso viveu alguns anos atrás, em que eu ainda não existia, nem você talvez. Queridos, eu fiquei pensando hoje de manhã, quando estava aqui hoje, na oração matinal, Deus estava me ensinando no meu coração. Eu fiquei pensando um pouco sobre os países que vivem guerra militar ou guerra civil. Fiquei pensando um pouco em Israel, Jerusalém, que muitas vezes são bombardeados por mísseis, são bombardeados por bombas que são lançadas em seus territórios, mas eles continuaram, estão presentes, existem, estão lá para testemunha que Deus guarda o seu povo. Nós estamos vivendo um momento em que somos bombardeados, há uma guerra interior, há uma luta dentro de nós. Nós queremos crer e acreditar nas promessas de Deus, mas nós vemos que o inimigo tem usado a mídia, tem usado tantas coisas para bombardear a tua e as minhas emoções. Isso é algo que o inimigo com certeza quer, que você e eu ficamos iludidos e ficamos presos às coisas desta vida. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele traz um alerta para a igreja de Corinto, dizendo que não devemos atentar, olhar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Deus tem propósito para a tua vida e para a minha vida também. E se nós ficarmos olhando para as coisas que se veem, não viveremos o propósito e o plano que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então precisamos olhar para frente, precisamos prosseguir em frente, não podemos permanecer parados, imobilizados, diante de algo que ainda não está acontecendo na nossa cidade, e muitas vezes no nosso estado, e por que não dizer no Brasil. São poucas coisas que têm acontecido em relação ao que a mídia tem falado e tem pregado dia após dia. Quando estávamos a semana passada, no início, as mensagens que chegavam
é que neste final de semana ia ser o pico da pandemia do coronavírus, Covid-19, onde muitas pessoas estariam morrendo. Mas não é isso que estamos vendo. Isso não é uma realidade. Semana passada havia um pânico, havia então um desespero na sociedade. As pessoas então se preocupando, as pessoas então se fechando, as pessoas então parando de trabalhar, achando que a vida havia acabado. Mas a vida não acabou. Nós estamos aqui. Não sei o que enfrentaremos pela frente, mas precisamos parar e pensar um pouco que a vida ela continua. E enquanto temos vida, ainda há esperança. E a nossa esperança é Jesus. São as promessas de Deus. Nós somos o povo que temos promessa, o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Deus tem guardado pelo longo dos anos, pelos séculos. Ela tem sido protegida e tem sido guardada. Israel foi bombardeado muitas vezes. Eles perderam a sua terra, o seu território, ficaram espalhados no mundo. Mas um dia Deus resolveu ajuntar o seu povo outra vez e estabelecer o Estado de Israel. Israel hoje é uma potência também mundial, porque Deus é com o seu povo. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus é com a igreja, Deus é conosco. E o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo que não devemos olhar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Hoje eu sou chamado para olhar para as coisas que são eternas. Você é chamado para ver e contemplar as coisas que Deus tem para a tua vida. Deus tem promessas, Deus tem algo para você, Deus tem algo para a igreja, para nós. Podemos ser bombardeados com a pandemia, o coronavírus, mas precisamos continuar vivendo e crendo, dar a volta por cima, continuar a nossa vida normal, porque Deus tem propósito e planos para a nossa vida. Não estou dizendo que você não deve se cuidar, como lavar as suas mãos, evitar algumas coisas, como os médicos têm falado, mas precisamos continuar trabalhando, servindo, vivendo a vida. A vida é uma só, e precisamos viver ela com intensidade para Deus. A qualquer momento seremos chamados para entrar na eternidade. E o que você tem feito, o que eu tenho feito com a vida que Deus me deu para viver nessa terra? Nós precisamos ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Não podemos ser influenciados pelas mensagens satânicas. Não podemos ser influenciados por este mundo que não tem esperança, que não conhece a Deus, que não conhece as promessas de Deus. Precisamos ser influenciados com a palavra do nosso Deus. Ela nos protege, ela nos guarda, ela é um escudo, ela é proteção para a minha e para a tua vida. O apóstolo Paulo diz: não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Portanto, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória acima de toda comparação. Paulo chama essa tribulação que estamos passando hoje, por causa da pandemia do coronavírus, Covid-19, ele chama de pequena tribulação. Ele diz que essa pequena tribulação, essa leve e momentânea tribulação, melhor dizendo, não pode se comparar com as coisas que temos na eternidade.
pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então isso que estamos passando produz para nós o eterno peso de glória, se nós olharmos para a promessa de Deus, crer nela, confiar em Deus e permanecer atentando para as coisas que são de cima e não para as coisas à nossa volta, as coisas que são daqui da terra. Precisamos olhar para a promessa de Deus, precisamos crer na palavra, precisamos viver a vida que Deus nos deu para viver nessa terra. Somos pessoas capacitadas por Deus para viver o sobrenatural de Deus nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tribulação. Paulo chama essa tribulação de leve e momentânea, ou seja, a pandemia vai passar. Daqui um dia olharemos para trás e então estaremos comentando daquilo que trouxe pânico no passado, porque essa pandemia vai passar. Deus tem um propósito para a sua igreja. O propósito é juntar a sua igreja, é fortalecer a sua igreja, é incendiar a igreja com a graça e com o poder do Espírito Santo nesses dias. É momento de orarmos, de buscarmos a Deus, de nos voltarmos com um propósito, para o propósito de Deus, em servir a Deus, atentando para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Nós precisamos permanecer, precisamos continuar. Nós precisamos então levar a mensagem das boas novas para aqueles que estão desesperados, que foram bombardeados em suas emoções e em seus corações, que estão morrendo muitas vezes sem necessidade e antes da hora, por causa do pânico, do medo, da insegurança. Pessoas que estão fechadas, que não abrem a porta mais da sua casa para ninguém, por causa do medo, do pânico que a sociedade, que a mídia, melhor dizendo, que o inimigo tem propagado. Claro que devemos nos cuidar, nos precaver, mas não vamos também ficar fechados, como nós vemos a importância neste momento também de adquirir resistência para o nosso corpo. Nós sabemos, eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia visitar o meu tio no sítio, e aí então via as minhas tias, as minhas primas, melhor dizendo, para visitá-lo também. Tinha as criancinhas pequenas, que hoje já são homens, mas, queridos, naquele momento, meu tio falou: deixa as crianças brincar no barro. Eles estavam todos sujos, igual um porquinho lá, e eles deixam elas criarem resistência contra a gripe, contra o resfriado, contra as coisas desta vida. Elas precisam pegar resistência. E nós estamos num momento também que precisamos criar resistência para que o nosso organismo venha prevalecer ao coronavírus. Então nós não podemos ficar também fechados. Temos que então sair. Eu sei que há pessoas de risco e elas então precisam então se cuidar, se precaver, para que o mal não atinja a vida delas. Mas nós que somos mais jovens, você que é mais jovem, você pode sair e você pode então continuar a sua vida normal, tomando então os cuidados necessários, mas continuar servindo, trabalhando e pensando nas coisas que estão de cima, que são eternas, e não nas coisas que são daqui da terra. Quero deixar então para vocês essa palavra, essa reflexão nesta manhã. Não entre em desespero. Não fica preso às coisas dessa vida, porque as coisas aqui são passageiras, mas as coisas que estão por vir são eternas. E é nisso que o apóstolo Paulo está chamando a tua e a minha atenção, para que nós venhamos atentar para as coisas que são eternas. Há um céu a ser ganho e há um inferno a ser evitado, e nós precisamos então buscar o que Deus tem para a nossa vida, para a eternidade. E eu preciso então viver os planos de Deus nessa terra e obedecer ao Deus que me ama, ao Deus que guardou Israel até hoje, e ao Deus que guarda a igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então fica firme, Deus é contigo.
Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Que Deus te guarde. Quero orar por você agora. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta manhã e nós cremos nessa palavra, meu Deus, que Tu és o Deus que nos protege, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece. Então eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos encher de coragem, de vigor, de força, de resistência contra esse vírus que tem assolado a sociedade e o mundo, que tem bombardeado as emoções das pessoas. Guarda-nos, ó Pai, de toda praga, de toda peste, de toda mortandade que assola a sociedade e o mundo atual. Guarda o Brasil, guarda Caraposse, guarda a igreja, guarda, Senhor, nosso povo, guarda, meu Deus, os Teus filhos, Tuas filhas, meu Pai, aqueles que estão, ó Deus, fracos e vulneráveis, meu Deus, guarda eles, ó Deus, e que cada um de nós possamos atentar para as coisas que não se veem, as coisas são eternas, que nós possamos, ó Pai, lembrar que essa tribulação que estamos passando, por causa, ó Deus, da pandemia, ela é momentânea e ela é passageira, ela vai passar. Senhor Deus, guarda o Teu filho, guarda a Tua filha, fortaleça cada um deles, ó Pai, cubra com o manto sangue do Cordeiro a Sua igreja, proteja o Teu povo, visita cada coração, renova, meu Deus, e sustenta, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e Te agradeço por nos proteger até aqui, e eu oro no nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma sexta-feira cheia de paz, de alegria, de proteção. Vamos viver a vida com intensidade para Deus. É um tempo de reflexão, um tempo de nos consertar com Deus, para que Ele tenha misericórdia do Brasil, do mundo, e possa guardar a sua igreja, o seu povo. Que Deus te abençoe, e que Deus abençoe sua família, e que a sua casa seja coberta, guardada pelo manto do sangue do Cordeiro. Que você possa estudar o melhor nessa sexta-feira. E lembra, essa tribulação, ela é momentânea e ela é passageira. Deus te